Conteúdo e conhecimento é aqui. Se você está querendo ser informado das curiosidades, e agora vamos conhecer aí os países que não existem mais. Aqueles países que existiu, que dividiram em vários, ou então aqueles países que mudaram de nome. Eu já ouvi falar desse nome em algum canto. Pois é os países que estão camuflados. Vamos começar primeiro com a letra A, ordem alfabética, Abissínia. Também conhecido como o Império Etíope, a Abissínia era um reino no nordeste da África. No início do século XX, ela se dividiu entre dois estados, a Eritreia e a Etiópia. Áustria-Hungria, monarquia estabelecida em 1867. Áustria-Hungria, também conhecido como Império Austro-Húngaro, incluía também não apenas a Áustria e a Hungria, mas também parte da República Tcheca, Itália, Polônia, Romênia e os Balcãs. O império entrou em colapso no final da Primeira Guerra Mundial. Bengala. Bengala foi um reino independente no sul da Ásia que existiu de 1338 a 1539. A área foi dividida nos estados de Bangladesh e Índia. Birmânia mudou seu nome oficialmente em 1989. No entanto, muitos países ainda não reconheceram a mudança. Se você já assistiu aquele filme Rambo, ele cita a palavra Birmânia. Esses filmes antigos é bom ficar esperto que você sempre vai ouvir eles falando de países que existiu naquela época. Catalunha. A Catalunha era uma região autônoma da Espanha. Permaneceu independente de 1932 a 1934 e de 1936 a 1939. Ceilão. Ceilão era um país localizado na costa da Índia. Em 1972 mudou seu nome para Sri Lanka. Córsega. Esta ilha mediterrânea foi governada por várias nações ao longo de sua história, mas teve vários breves períodos de independência. Hoje a Córsega é um departamento da França. Está fazendo cócega. Isso aqui você já viu muito falar. Tchecoslováquia. Não é à toa que já foi em finais de Copas do Mundo. A Tchecoslováquia era um país da Europa Oriental. Ela se dividiu pacificamente em República Tcheca e Eslováquia em 1993. Paquistão Oriental. Essa área foi uma província do Paquistão de 1947 a 1971. Hoje é o estado independente de Bangladesh. Gran Colômbia. Gran Colômbia foi um país sul-americano que incluía o que é hoje Colômbia, Panamá, Equador e Venezuela, de 1819 a 1830. A Gran Colômbia deixou de existir quando a Venezuela e o Equador se separaram da União. Havaí. Embora tenha sido um reino por centenas de anos, o Havaí não foi reconhecido como um país independente até a década de 1840. O país foi anexado aos Estados Unidos em 1898. Nova Granada. Este país fez parte da Grande Colômbia de 1819 a 1830 e foi um país independente de 1830 a 1858. O país ficou conhecido como Confederação Grenadina e depois Estados Unidos da Nova Grenadina em 1861, Estados Unidos da Colômbia em 1863 e finalmente a República da Colômbia em 1886. Terra Nova. De 1907 a 1949, Newfoundland existiu como período autônomo de Newfoundland. Em 1949, Newfoundland se juntou ao Canadá como uma província. Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. O Iêmen se dividiu em 1967 em dois países, Iêmen do Norte, também conhecido como República Árabe do Iêmen, e Iêmen do Sul, também conhecido como República Democrática Popular do Iêmen. No entanto, em 1990, os dois se reuniram para formar um Iêmen unificado. Império Otomano, também conhecido como Império Turco. Este império começou por volta de 1300 e se expandiu para incluir partes da Rússia contemporânea, Turquia, Hungria, Balcãs, Norte da África e Oriente Médio. O Império Otomano deixou de existir em 1923, quando a Turquia declarou independência do que restava do Império. Pérsia. O Império Pérsia se estendeu do mar Mediterrâneo até a Índia. A Pérsia moderna foi fundada no século XVI e mais tarde ficou conhecida como Irã. Prússia tornou-se em 1660 e reino do século seguinte. Em sua maior extensão incluía os 2/3 do norte da Alemanha moderna e a Polônia Ocidental. A Prússia é uma união federal da Alemanha
pela Segunda Guerra Mundial. Foi totalmente dissolvida no final da Segunda Guerra Mundial. Sikkim foi uma monarquia independente no século XVII, até 1975, e hoje é a parte do norte da Índia. Vietnã do Sul. Vietnã do Sul existiu de 1954 a 1976, como a contraparte anticomunista do Vietnã do Norte, agora parte do Vietnã unificado. Texas. A República do Texas conquistou a independência do México em 1836. Existiu como país até ser anexado aos Estados Unidos em 1845. Tibete, um reino estabelecido no século VII. Tibete foi invadido pela China em 1950. Desde então é conhecida como a região autônoma de Xinjiang da China. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, União Soviética. Por décadas, este país foi a nação comunista mais poderosa do mundo. Em 1991, ela se dividiu em 15 novos países: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turmequistão, Ucrânia e Uzbequistão. República Árabe Unida. Em 1958, Egito e Síria, não vizinhos, se reuniram para formar a República Árabe Unida. Em 1961, a Síria abandonou a aliança, mas o Egito manteve a República Árabe Unida para si por mais uma década. E aí, gostaram dos países que não existem mais e saber as curiosidades sobre isso? Pois é, Lobo Joes vai ficando por aqui, depois tem mais.